Salve Maria, pessoal, vamos continuar com a nossa live aqui. Acabou o tempo, vou chamar o... Nós estamos falando deste livro aqui e do livro do próprio José Eduardo Câmara, Os Anjos na Vida dos Santos. Eu estava falando que você citou o cristianismo social e tudo mais. Uhum. E ele fala que cada um procure ser perfeito em sua ordem e no fiel desempenho de todas as suas funções, e com isso chegará ao grau e forma de santidade. Aqui está destinado. Ele começa a falar aqui depois, né, que o verdadeiro progresso individual sempre influi muito eficazmente no coletivo. E é uma vã quimera tentar alguém grandes reformas sociais que dele não dependem. As pessoas querem reformar o mundo, mas não conseguem reformar a si mesmos, né? Acho que o primeiro Não, passo é cuidar da e própria cama. não entendendo que quem vai fazer esse impulso de reforma é o próprio Espírito Santo. Sim, exatamente. Sem Porque a nós graça nós... construímos Babéis, a gente constrói castelo de cartas. Vai Sem a durar graça a muito gente não pouco. pode nada. Como Santo Não. Agostinho sempre frisava, né? Sem a graça a gente não pode nada. E a igreja viu isso acontecer. O padre Matthew Crowley, que dizia que andou o mundo inteiro pregando o Sagrado Coração e não havia sofrimento ou miséria humana que Deus não tivesse suscitado uma obra para cuidar dele. Dos cegos aos surdos, às enfermidades mentais. Nós tivemos todos os tipos de obras e quase todas fundadas por essas almas que a gente pode dizer que foram grandes místicos. Né? Eu sempre me questiono até como as pessoas podiam. Né? A gente tem figuras, inclusive de estigmatizados na igreja, que tiveram grande vida apostólica. Sim. No século XX mesmo, com a beata Helena Aiello, fundadora das Meninas da Paixão, todas as quaresmas configuradas com Cristo crucificado, e os orfanatos, e no meio da guerra, né? Como é que elas tinham força ou coragem? Porque era o Espírito Santo. Sim. Se a gente faz por mim, a gente começa uma obra muito boa, vai durar o quê? Um dia, um ano, pode até durar muito tempo, mas que fecundidade vai ter? Sim. Né? Ao contrário, quando Deus faz a obra, aí as coisas têm um... Inclusive porque Deus pode... A gente acha assim, uma obra para ser boa tem que ter 2 milhões de seguidores e tem que ter... Para Deus pode ser a obra que Ele mais ama e ela ser pequena naquele lugar. Qual é que o valor ali de ele uma vai alma salva? Qual é o valor de uma alma salva? É, Uma alma. o São Francisco de Sales dizia que uma alma é uma diocese bastante grande para um bispo. Uma alma. Uma alma. E você vê que diferença faz quando essas grandes almas, né, São Francisco de Sales e tantos outros, que foram fiéis nos momentos que às vezes eram mais difíceis. São Francisco de Sales durante a Reforma, né, teve que enfrentar a crise protestante, mas ao contrário deixou que a Ordem da Visitação, que hoje tem mosteiros no mundo inteiro, né, e como era possível isso? É Só possível pela ele. graça. Não, na introdução do livro que até o Instituto São Felipe Neri publicou, sobre São Francisco de Sales, é uma obra dele, no prefácio tem dizendo que ele converteu sozinho não, com a ação do Espírito Santo, né, com suas pregações, seus panfletos, 72 mil protestantes em Genebra. Então, olha só que grandeza. Um santo ele nunca vai para o céu sozinho, né? Santa Teresa Não. d'Ávila dizia. Nunca vai para o céu sozinho. E São Francisco de Sales era um pregador assim. Tem almas na igreja que tem, por exemplo, São Bernardo, que quando entra no Mosteiro de Cícero, acho que entram 20 com ele, né? Sim, Deus dá para essas pessoas uma habilidade que é tanto natural, porque São Francisco de Sales era um homem culto, ele estudou, né? E ele tinha habilidades naturais, mas que com a ação do Espírito Santo muda completamente, né? Ele virou o homem de toda doçura e consolação, né? E como é possível isso? Como é que um homem pode ser assim? É uma das coisas que mais fascinava a chegada do Padre Anchieta, né? São José Anchieta aqui. Era que os povos indígenas ficavam fascinados com ele. Como era possível que aquilo fosse um homem? Né? Então nós também às vezes esquecemos que às vezes a gente espera muito dos métodos. A gente tem uma obsessão muito grande no século XXI por métodos. Métodos são ótimos. Mas assim, nós vamos construir um apostolado maravilhoso e vai ser melhor que todo mundo, porque eu encontrei o segredo que ninguém tem. Só tem um verdadeiro segredo, que é a ação de Deus. Porque senão nós todos podemos construir, Deus permite muitas vezes que a gente construa coisas grandes para demolir, para cair depois. Por quê? Porque nós temos que entender, sem mim, nada podeis fazer. Na natureza, no estado, né, fora, sem a graça, é possível estudar e fazer grandes coisas. Eu não estou dizendo, eu não estou tirando, né, a legitimidade disso. Mas na vida interior,
essa máxima, sem mim nada podeis fazer, é absoluta. Ninguém Transformar pode... pessoas, transformar pessoas não vão conseguir. É o grande erro, acho que, da Europa, né, da ONU e tudo mais, que é achar que elas podem gerar bons mocinhos, né, sem a graça de Deus. Não vai dar É certo. o erro das ideologias em geral. Sim, Desconhecem sim. a natureza humana. Só Cristo, que é o verdadeiro pedagogo, e ele, para nos transformar em si, teve que nos dar esse atividade, ele teve que viver em nós, né? Sim. Professor, Porque... eu acho que a gente já está aqui uma hora de live. Eu gostaria muito de continuar. Eu quero continuar, se você puder, claro, né? Tá, Porque faltou a gente falar de uma parte que eu achei essencial no tema a santidade da igreja, tá. do progresso. Do Hum. progresso da igreja, né? Do germe, do fundamento e tudo mais. Se você puder continuar e quiser falar sobre esse tema, Esse eu acho é uma coisa, essencial. é o nome do livro. Você sabe que Sim, o nome do livro teve muito problema porque a evolução era o auge das teorias evolucionistas e se sim, fazia muita chacota com o padre inteiro por isso. Esta evolução que ele fala não tem nada a ver com isso. E o que ele não queria se deixar era deixar que alguém tirasse ou mandasse nele que palavra ele devia usar. Porque o que ele dá, que o padre inteiro diz, a gente se acostumou a que as ideologias tomassem as palavras e dessem o isso. sentido que elas quisessem. E ela falou, então eu não vou deixar nunca ninguém fazer isso. Então, aqui evolução significa o quê? Esse crescimento orgânico, que é esse verdadeiro, o único verdadeiro progresso é esse que Cristo faz nas almas. Porque é Sim, pegar a nossa lama e transformar isso num santo. Isso é progresso. Todo o restante é ínfimo perto disso. E é sim, com essas almas que crescem que existe um progresso real na igreja, porque a santidade vai fazendo com que o corpo se expanda, que sim. mais almas encontrem a Cristo, que esse sangue precioso circule cada vez mais. Então, sim, há um progresso verdadeiro. E o que é o progresso do mundo? É o progresso técnico? Que Sim. progresso é que o mundo dá? É pequeno. E é por isso uma das coisas que o Padre inteiro diz. As pessoas falam para nós que nós somos assim, retrógrados. Nós somos os únicos verdadeiros progressistas. Porque nós sabemos o que é progresso de verdade. Que é Sim. esse progresso. Né? Então tem até uma hora que tirava um pouco de sarro dele, que dizia assim, que do livro dizia assim, você acredita que que o macaco virou homem, né? E ele ficava muito irritado, ele dizia assim, nunca vi macaco virar homem, mas burro virar homem eu já vi vários. Aí todo mundo ria, né? Ele sabia também tinha da... Porque ele ficava muito irritado, porque ele veio da biologia. E ele ficava, Sim. assim, durante muito tempo se jogava falsamente na cara da igreja, uma espécie de ignorância das Sim. ciências, né? Que é uma mentira, todo mundo sabe, né? Eu mesmo traduzi um livro sobre os cientistas lá, os cientistas de Batina, né? Foi você que Que traduziu tem esse lá, livro? tem lá todo, até do Padre Lemaitre, tem todos os... Então, qualquer um que estuda sabe que é mentira. E este progresso também, que é um progresso bom da ciência, é muito pequeno perto do progresso verdadeiro, que é fazer Cristo reinar. Pois é. Assim, o progresso de transformar uma pessoa como eu e como vocês todos que estão ouvindo, que somos lama da lama da lama, né? Somos nada pecador. Se possível que a gente se torne e se transforme em Cristo, que a gente se torne um templo de Deus vivo, isso é progresso. Sim. É o único progresso realmente extraordinário, né? Que é fazer do nosso barro um sacrário. Quem podia pensar numa coisa dessa, né? Se não a infinita bondade de Deus. É o que eu sempre brinco, né? Curar uma pessoa de um machucado, de uma doença grave. O homem faz, o homem consegue. Agora, salvar uma alma, só o Espírito Santo, só Deus. Converter uma pessoa que era drogada, que estava na lama do pecado completamente, não tinha vida mais, e trazer ela para Cristo, não, só Deus, isso aí é só Deus. Não tem como. Você sabe que a conversão de uma alma é um milagre muito maior do que a ressurreição de um corpo. Isso. Porque Deus tem poder completo sobre os corpos. Né? E um milagre, por exemplo, como uma conversão de São Paulo, né? Pois é. Instantâneo, é algo raríssimo, porque realmente é um milagre extraordinário, é algo completamente, né? Porque a maneira ordinária das conversões é que elas se dão com o tempo, né? Sim, com certeza. Ordinariamente, todos nós passamos por um processo de conversão, né? E isso sim, e é por isso que nós, agora está muito em voga dizer, vamos mudar o mundo, vamos fazer o mundo melhor, e
assim, estudando a história, quem realmente teve esse peso de mudar o mundo, que foram poucas pessoas, não foram tantas, em grande parte foram essas pessoas santas. Porque mudar o mundo não é só ter o poder político. Sim. O poder político também é muito pequeno perto do poder de um santo. E a história cansou de mostrar pessoas completamente ordinárias, ou como uma Joana d'Arc, que era para não ter acontecido, né? É um fenômeno que não podia ter existido fora do catolicismo, né? Sim. Uma menina, uma jovem mulher ter o papel que ela teve. E sendo uma, mas em que outro país nós não tivemos? Né? Sim, Não foi uma Catarina de Sena, uma Brígida da Suécia. Quer dizer, quantas dessas pessoas bastariam para a gente provar, né? E nós temos centenas delas. E não é verdade que elas diminuíram com o tempo. O século XX tiveram muitas almas. Só o testemunho dos martírios das revoluções espanhola e mexicana bastaria para fazer a gente tremer. sim. Que é de tão extraordinário. Eu imagino o século XXI, quantas almas devem estar aí escondidas e fazendo que, como você falou, a gente esteja aqui falando com as pessoas e tudo mais, sendo sustentados na graça, né? Isso aqui, esse tema, se você quiser falar, a gente pode continuar, se o tempo. Mas me leva a uma outra questão, é que as pessoas elas estão. Eu vejo muito na internet, principalmente, de umas pessoas que têm criticado tanto a igreja, têm falado tão mal do Papa, por exemplo. O padre inteiro mesmo, ele cita uma frase de Santa Catarina de Sena muito pesada para quem das pessoas que falam mal do Papa assim de forma gratuita, xingam o Papa. Sim. Isso é tão triste, né? Porque você é uma parte chata, né? De pensar como as pessoas elas estão esquecendo que para ser santificado tem que estar unido à igreja, tem que estar unido ao Papa, ao lugar de Cristo. Não, isso é uma coisa bastante interessante, que as pessoas, elas meio que acabaram comprando uma balela da modernidade, que é essa espécie de Cristo de um lado e a igreja de outro. Sim. É o culto de Cristo sem corpo, né? Eles separam Jesus. Que o corpo místico de Cristo é a igreja. Não é uma opção, né? Não existe uma opção, né? Então, na verdade, é uma tentação constante de um neoprotestantismo, né? Porque isso é inegável, né? Também porque a cultura é anticatólica, né? Sim. Sabe, nós temos tantas minorias hoje, graças a Deus, que nós vemos o quanto elas sofrem, mas se você pensar que nós temos os últimos 250 anos, ao menos, né, desde a Revolução, desde 1789, que constantemente, todos os séculos, há matanças gratuitas de católicos, que nós tivemos um efeito como foi o do Estado Islâmico, nós tivemos genocídios visivelmente anticristãos. Sim. Então, nós vivemos numa cultura que não nos quer, não nos ama, nos odeia, mas isso o Senhor nos avisou. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a coragem de estar com eles sem nos fazer de coitadinhos, que é o mais difícil do cristianismo. Porque Deus nos manda como ovelhas entre os lobos, sem nenhuma outra arma, senão a arma que é Ele mesmo. E isso é muito difícil para nós. Porque a gente até aceitaria, na nossa guerra imaginária, ter armas imaginárias, né? Sim. Mas na guerra real, nessa batalha espiritual, que é muito mais sutil do que a gente pode ver, né? Porque vamos ser sinceros, né? A batalha contra nós mesmos, né? Contra esse agente secreto do maligno, chamado amor próprio, né? Que nos manda sempre a um egoísmo constante, né? É muito mais sutil e muito mais difícil. É muito mais difícil. E esse protestantismo, vamos ser honestos, a gente está vivendo dentro da própria igreja, em todos os lados, né? Todos. E por isso, hoje, mais que nunca, eu acredito que o padre inteiro nisso estava muito certo, que apresentar a mística como uma verdadeira apologética é um caminho. É apresentar o santo. Perfeito. A gente pode dizer muita coisa para as pessoas, mas quando você mostra o testemunho de alguém, aquilo é muito impressionante. Porque você olha para aquilo e fala, a pessoa não, é verdade. Né? Ela vê... Pode continuar, pode acabar o raciocínio, depois eu falo. Não, é porque se a pessoa é uma chama, como o santo é, né? Sim. Todo mundo sente o calor. É impossível não fazer. Você me fez lembrar de uma passagem que o Antônio Rui Marinho ele fala sobre Santo Agostinho, que Santo Agostinho estava naquela luta interior e tal. Ele não acreditava na castidade, não acreditava na pureza, e ele ouve os relatos de Santo Antão, ouve os relatos das virgens, né, que se
preservavam de forma heróica, né? Uhum. Ele fala, bom, se elas podem, então eu posso também. E tem toda aquela cena do horto e tal. Então, como testemunho, ele converte as pessoas mesmo. Já converteu santos. No momento da conversão de Santo Inácio, no período que ele está convalescente, a leitura da vida dos santos foi, sim, imprescindível. A própria Santa Teresa, quando é menina e vai fugir para Sim, procurar o martírio, né, para o seu irmão, né? De uma maneira, a leitura incentiva. O testemunho nos arrasta muito, sim, porque nos mostra também que nós não estamos condenados à nossa lama. sim. É um sentimento. O demônio tem duas maneiras de fazer a alma se perder. Uma é pela soberba. Você é maravilhoso. E a outra é por constantemente dar desânimo. Você está Sim. perdido. Não, para nós não existe isso. De qualquer lama, Deus pode fazer um santo. A história da Amém. igreja é repleta de pessoas assim, né, do qual não se daria nada, mas a graça de Deus pode transformá-las de maneira completa, né? Nós tivemos congregações na história da igreja que nasceram para a consagração de prostitutas convertidas. Olha Não aí. há um estado da vida que a pessoa se encontre, ou que ela encontre a Nosso Senhor, que ela não possa se transformar completamente. Né? Sim, São Mateus teve aquele encontro com Cristo e se converteu completamente. Você pode ser Zaqueu. sim, Seu encontro, você encontra a verdade que é Cristo. E o desânimo é sim um caminho que muita gente vai hoje, porque ainda que a gente viva uma vida de muita glória via redes sociais, quando a gente está sozinho no nosso quarto, a gente é obrigado a lidar com a esse gente barro do mesmo. qual nós somos feitos. Né? É. Então, por isso também é bom ler o Santo para entender exatamente isso. Esse infinito amor de Deus que se derrama nas almas, que deseja, né? Quando você conhece Santa Maria, o Sagrado Coração de Jesus, né? Eis o coração que tanto amou os homens. Quer dizer, você vê que é um amor verdadeiro. E isso transforma as almas. Quando você lê o Padre Inteiro, para mim, o que ele acerta no livro é que, mesmo sendo um livro grande, ele constantemente está chamando você para o livro, Sim, para vir com ele nesse itinerário. Né? Vai ser uma noite escura, vai ser a transformação, mas né, você passa por isso, porque se outras pessoas fizeram, né, não fica parado, não fica inerte. Né? é O um livro, demônio tem um trabalho tremendo de deixar a gente inerte. é um livro que fala muito sobre teologia, mas ele não deixa de ser pastoral ao mesmo tempo, né? Se for pensar nesse aspecto, porque ele sempre dá voltas no livro. Eu achei isso muito interessante que ele começa com uma ideia, daqui a pouco ele retorna essa ideia, vai dando E voltas. depois ele revisa no fim de cada capítulo, ele faz uma mini revisão para você não esquecer. Porque ele quer que você siga o livro como um caminho, para que os Sim, conteúdos não se esqueçam, para que você entenda realmente que, primeiro, que esse progresso interior é uma coisa maravilhosa. Quando você chega no capítulo da união transformante, que você vê o que Deus faz naquelas almas, a união que aquelas almas têm com Deus, que é uma coisa assim de tirar a respiração. E ao mesmo tempo, como aquilo acontece no corpo místico, eu que acho também, que para mim, é a importância dele. Ele tem entendido que o santo é imprescindível. sim, Sem ele, a igreja não existe. E é impossível não existir santo. Porque sim, seria dizer que o Espírito Santo não está. Sabe? Tem essas pessoas meio tolas, tem essas coisas. Se o Espírito Santo não estivesse, o mundo já teria sido destruído. sim, Porque nós, pelos nossos pecados, não merecemos muita coisa. Basta abrir a janela, eu digo, olha como é que está o mundo. Né? Ao contrário, o santo continua entre nós. Porque você não conhece, não existe. Tem um santo chamado Santo Aníbal Maria de França, fundador dos rogacionistas. E esse era o quê dele? Desde adolescente, juventude, ele dizia, eu quero conhecer um santo vivo. Ele conheceu um monte, de São Luís Orione, da próprios filhos espirituais dele, ele conheceu vários, a Madre Luísa de Jesus, porque ele via isso. Se o Espírito Santo está vivo, tem que haver santos, não importa a crise que haja. E a igreja teve muitas crises. Nós já tivemos a série de papas prisioneiros no Vaticano, expulsos. Nossa, porque a vida do Beato Pio IX não podia ser mais uma epopeia. Vem para o Vaticano, vai para a Gaeta, volta. A igreja foi perseguida de todos os modos. De todos. sim, É difícil imaginar uma coisa que não tenha acontecido ainda. Ainda que, vou ser sincero, a criatividade do homem pós-moderno para criar novas ideologias e coisas estúpidas é admirável. Né? Mas sem cessar o Espírito Santo está aí. E isso é que para mim sim, é consolador ler. Porque às vezes
Quem não tem esse desânimo no Facebook ou na televisão? Olha como é que o mundo está. Então, Pois se não é, está para fazer nada... eu acho que as pessoas também, elas alimentam muito esse desespero, porque elas querem, o padre Garrigou Grande, ele começa o livro dele, As Três Idades, falando, olha, a vida interior não é uma coisa de uma semana, é uma coisa de 10 anos, 20 anos, não é A uma vida coisa de um, inteira. 2020 eu vou ser santo. Não, é Uhum. a vida inteira. Quando você tiver os seus 70 anos, talvez você seja santo, talvez, se você for generoso, mas as pessoas querem muito agora, no momento, naquele segundo. Não, e inclusive porque a gente não sabe quanto tempo a gente está inscrito no livro da vida. Nós tivemos uma venerável Antonieta Meio que morreu lá com 6 anos e meio, e tivemos Santo Afonso com mais de 90. Sim, Só ele sabe. claro, Então, querer agora ter o domínio, volto, é a ideia de que eu sou o dono da minha santidade. isso aí. Porque no fundo é o orgulho de querer dizer eu fiz. É É, como se fosse uma promoção de emprego, de eu poder chegar, ou uma faculdade que eu passei no vestibular. Olha, né? Eu passei, vão raspar o cabelo, tá ótimo. Uma vitória pessoal. A santidade não é uma vitória pessoal nossa, é uma vitória de Deus. Nós sim, colaboramos com Ele. Nós estamos lá embaixo. Para a irmã Benigna Consolato, uma vez Jesus disse que a santidade é 99% e 1/3 obra dele. O outro 1/3 que sobrou é nosso. É muito pequeno. E ainda sim. sendo pequeno, a gente não quer fazer. Isso é que poderia ser assim, ah, então o homem não faz nada, então é uma maior maravilha, né? Porque se dependesse da gente estava ferrado. Não, a Mas gente isso, tem que fazer a nossa parte. sim, com certeza, Só né? que é entender que diante dessa grande transformação, como nós podemos, né? Sim. Sabe, a Eu acho grande que obra do diretor espiritual, que eu vou dizer que é o mais admirável de um verdadeiro diretor espiritual, é que primeiro ele tem que olhar para a alma e ver não o que ele quer para a alma, mas o que Deus quer sim, para a alma. E é uma coisa difícil de ver. Segundo, é conseguir ver que aquela obra que Deus faz na alma é mais de Deus do que da alma. Que, sim, assim, fazer uma pessoa tão orgulhosa como nós se tornar humilde é algo extraordinário, sabe? sim, Suportar humilhação calado, né? Suportar, para alguns santos, Deus pediu grandes humilhações na vida, né? sim, Derrotas atrás. São Luís de Montfort foi um homem que teve a vida inteira cercado de tantas derrotas, de coisas que davam errada, de apostólicas, né? De sim, perseguições para ser transfigurado com a cruz, né? Que era de uma maneira o carisma próprio de São Luís, era esse mistério da sabedoria encarnada e de Cristo crucificado. Humanamente seria insuportável. sim, É com quem certeza. pôde, quando a gente vê os relatos dos santos que foram mártires nos gulags soviéticos, quem pode transformar aquilo, né? Quem pode transformar a pior abominação? Quem pode transformar um Auschwitz num local de santidade, como São Maximiliano Kolbe? Ou como o irmão Marcel Van, que escolhe ficar no campo de concentração, né? Ele sabe que vai ser preso, porque vai ter alguém ao menos que ama Jesus no campo de concentração comunista Sim. do Vietnã, e faz daquilo, como ele mesmo fala, minha pequena paróquia. Os próprios mártires cristeiros, né? Eles, que história bonita, que santidade, né? Completamente. O México, nós vimos assim, a destruição era para o catolicismo no México ter desaparecido. Pois é. E nós vimos um transbordar de santos. O número de É, congregações que foram fundadas no começo do século XX no México é admirável. os Não tem nem ideólogos, como contar. eles deveriam, se eles conhecessem um pouco da história dele, porque eles não conhecem. Se eles conhecessem, eles iam saber que os mártires são semente, o sangue dos mártires são, como diz Tertuliano, né? O Não. sangue dos mártires são a semente de novos cristãos. Eles não conhecem a história Isso é dele, infelizmente. constante. Felizmente, né? E eu vou dizer, eu realmente vejo a tristeza com que a gente vê o que aconteceu com os católicos na Síria e no Iraque, Sim, né? A gente tem que ter essa certeza de que, com as nossas orações, esse sangue não é inócuo, porque diante de sim, Deus ele vê isso. sim, E sim, são sementes constantes. Como é que o catolicismo não acabou até hoje? Lembra pois é. quando Napoleão decretou o fim do catolicismo, né, com a morte do Papa? Era para o catolicismo ter acabado, e não acabou, e não vai acabar. Porque não depende nem de mim nem de você. Porque se dependesse da gente, a gente estava frito. O padre Júlio Maria de Lombaerd, ele fala do Machado comunista, né? Ó, Machado, pode vir, a igreja suportou foices mais afiadas e machados mais pesados. Ou seja, não adianta, a igreja é a igreja de Cristo e não tem como.
Não, e ao contrário, por exemplo, nos próprios gulags, na própria experiência soviética, quantos dons, inclusive extraordinários, bilocações, intervenções, graças extraordinárias que Deus fez para aquelas pessoas. Porque Deus não abandona. Dificílimo. É assim, alguns relatos dos campos soviéticos, para mim, foram dos piores, né? Eles usavam torturas psicológicas, uma série de coisas. Mas nós tivemos testemunhos tão heróicos que você só pode pensar, é uma obra de Deus. É fácil para nós encontrar Cristo hoje. Porque nós podemos abrir a Bíblia em qualquer lugar. Nós temos um sacrário a qualquer coisa. Para aquelas pessoas encontrar Cristo num gulag é uma obra extraordinária de Deus. E nós vimos isso sem cessar. Né? Um clero fidelíssimo que ficou fiel, lutando até o fim. Né? E como é que você explica isso? É a santidade da igreja. Por isso que é a melhor apologética. Porque às vezes a pessoa não está aberta a ouvir o que a gente tem que falar. E ela, quando se fecha, ela tem um efeito psicológico, ela se fecha. Mas há o testemunho, né, um testemunho, quando a gente conta para alguém que São Maximiliano Kolbe se ofereceu para salvar um pai de família, não há ninguém que diga aquilo é heróico. Não tem como não ver. Não. Estampado. Falar de Santa Teresa, como é que uma mulher pôde ser tão enamorada de Deus e fazer poesia, literatura, fundar tantos conventos. Quer dizer, assim, era para não ser, né? Quando a vida dela parece estar acabando, ela já está chegando para a terceira idade e começa a fundar e fundar e fundar. E ela não tem força física. Como é possível uma fundação no meio de uma enchente? Quer dizer, e elas descendo na água, quer dizer, quem eram aquelas mulheres, né? Que coragem elas tinham? Quem hoje pode ter um testemunho desse? Eu quero ver quem hoje pode dar um testemunho desse. A gente gosta muito de se sentir melhor que os nossos pais, né? Sim. E o homem moderno que se sente tão superior a todos na história, né? Nós somos os melhores e tal, mais avançados tecnologicamente, e não tem a força de um santo que viveu no início do século. Não. Do milênio, né? Não, a gente pode ver assim, na Espanha, por exemplo, a Espanha que o Padre inteiro conheceu ele, morreu alguns anos antes, né, seja da Revolução, seja da queima das igrejas, né, como é possível que aquelas pessoas todas tivessem coragem de dar a vida por Cristo? Sim. Ou elas tivessem coragem... Nós hoje não temos ideia do número de rapazes e moças de paróquia que entravam nas prisões para levar Jesus sacramentado aos prisioneiros católicos. Ali. Com coragem, com bombas caindo. Não é eu ali passeando na esquina. Sabe? E a coragem que aquelas pessoas tinham... Em algumas, a Madre Maria Carmen, a serva de Deus, soldadora da Oblata de Cristo Sacerdote, quando ela e a irmã, fundaram as duas, né? A Madre Carmen e a irmã. Elas, quando durante a Revolução, elas guardavam Jesus sacramentado porque não havia clero. Então o padre oculto deixou na casa delas e elas não podiam suportar que ele ficasse sozinho. Então as irmãs em casa se revezavam para Jesus não estar só hora nenhuma. No meio de uma guerra. Enquanto elas tentavam ajudar, havia um serviço para ajudar a levar paramentos, coisas e comida para sacerdotes escondidos. Então imagina como nós somos pequenininhos diante dessa generosidade. Sim. E isso derruba por terra toda essa questão que os cristãos eles viviam no mundo da lua porque eles só esqueciam aquela terra. Agora isso não existe. Quem vive no mundo da lua é quem gosta de ideologia, que nunca dá certo, eles continuam bolando ideologias. Precisa só ver. Ao contrário, o catolicismo nos obriga, assim, quando a santidade nos obriga a olhar para o outro. Eu vou dizer por quê? Porque no momento que você compreende que você foi redimido, é gratuito, é um dom gratuito. Você olha com compaixão para o outro que não é mais o teu competidor, mas sofre, está na mesma miséria que eu. Você passa a olhar para ele com um olhar compassivo de Cristo. Eu falei de Santo Aníbal antes, o encontro vocacional de Santo Aníbal foi com um mendigo. E ele perguntou onde você mora. E o mendigo leva ele para uma espécie de favela, né, embaixo chamada Avignon. E ele dali começa a fundar uma obra com capela, escola, sacrário, tudo no meio de uma favela. Olha aí. Então o encontro é esse. A beleza aí, de Deus, dos santos, né? É uma coisa que escandaliza, inclusive, alguns protestantes, porque eles pensam, Deus que é soberano, ele quer usar esses instrumentos tão fracos e tão pequenos como mas você vê, ele quer usar em tudo.
Ele podia, como disse Jesus, ter criado dessas pedras filhos de Abraão. Mas ele quis que eu e você nascêssemos numa família. Ele quis que a gente recebesse influência. Deus faz tudo assim. Né? Seja por meio dos santos anjos, seja por meio dos santos, por meio da Santa Igreja, tudo que ele faz. Como também nós somos intercessores e instrumentos de Deus junto de outras pessoas. Deixa eu mudar de assunto só um pouquinho. Você falou dos santos anjos, eu vejo que você tem uma devoção muito grande, já que a gente está falando assim, de vários assuntos, aos santos anjos. Será que você poderia falar só um pouco sobre eles? Sim, antes de acabar a hora e tal. Por isso que eu fiz o livro sobre os anjos. Primeiro para ser um ato de reparação. Por tantas vezes que eu esqueci do meu anjo da guarda. Porque se a gente pensa nessa realidade tão admirável que nós, na nossa pequenez e miséria, Deus tenha nos amado tanto, que nos deu um anjo. O anjo é um ser por natureza tão superior a nós, cuja inteligência angélica ultrapassa tanto a inteligência humana, e um anjo bom, um anjo na graça de Deus, para cuidar de mim, só de mim, para ser o meu amigo inseparável no caminho da santidade. Quando você pensa que foi tão grande a ternura de Deus, que Ele quis para cada um de nós um anjo, que a cada nação Ele deu um anjo, você vê que coisa admirável é o ministério dos anjos e como a igreja sempre amou, venerou e compreendeu que eles estivessem na liturgia, em todos os momentos. Né? Então, no livro, por exemplo, eu gosto muito, para ligar o padre inteiro, a Madre Amparo, que é essa filha espiritual dele, ela desde muito pequena viu o Santo Anjo da Guarda. E era o anjo da guarda dela que ensinou ela como se portar diante do Santíssimo Sacramento. E ela dizia para ele, você fica aí enquanto eu tenho que ir para casa. E ela tinha dúvida se ele ia ficar. Então ela fazia o teste. Né? Ela entrava na igreja, saía da igreja e voltava para dentro para ver se ele ainda estava lá aos pés do sacrário. Quando você pensa que Deus, na sua ternura, nos deu um amigo desse, tão fiel, sempre pronto a interceder por nós, a cuidar de nós, a mostrar o caminho do céu, a nos mostrar o caminho da verdadeira devoção a Maria. E a gente não lembra. É como se ele não existisse. É como se ele fosse uma espécie de historinha que a gente conta para a criança no Natal. Né? Que ele fosse uma espécie de fada. Ou todo o contrário, é uma realidade de fé. Cristo mesmo, a partir do momento que o Verbo de Deus se faz carne, a manifestação dos anjos se multiplica na Sagrada Escritura. A vida de Cristo, a vida dos apóstolos é uma multiplicação da atuação dos anjos, até o anjo que liberta São Pedro. Né? Sim. Aquela passagem maravilhosa. E a gente vê como o Ato dos Apóstolos, tem essa passagem da libertação de São Pedro, eu gosto muito. Eu vou dizer por um detalhe. Quando ele bate na casa de Maria Marcos, o Atos diz que a serva olha para ele, vê ele, mas acha que é o anjo dele. É tão palpável para os primeiros cristãos a atuação dos anjos, que ela achava mais fácil ser o anjo da guarda dele do que ser ele liberto da prisão. E hoje parece que a gente não existe, é só uma historinha. Não, e ao contrário, eles estão presentes na Sagrada Escritura, na Santa Liturgia, né? Quando a liturgia nos fala, né, nós louvamos a Deus com todos os anjos e santos. Né? As hierarquias angélicas são nominadas. Nós sabemos, pela espiritualidade dos padres, que desde o princípio a igreja invocou e constatou a presença dos santos anjos. Sim. E que instrumento tão imprescindível até para a vida espiritual que a gente não usa. Sim. Pensa que as pessoas pedem tanto a vontade de Deus. Como é que eu sei a vontade de Deus, eu sei a vontade de Deus? Pede ao teu anjo. Sim. Ele foi te dado para te levar ao céu. Ele nada espera. A única recompensa do anjo é estar conosco no céu. Para fazer a santíssima vontade de Deus. Então. Sabe que tem um capítulo no seu livro, que é o anjo e o pecado. Eu até achei engraçado, porque o pecado de Santa Gema no capítulo mostra muito bem isso, como que o anjo se importa com a gente, como ele quer. Né? Ela comete um pecado ali, acho que com certeza não foi pecado mortal nenhum, na mesa ali. Aí o anjo aparece para aquela via, né? Com a cara fechada, de triste. Terrível, né? Não é muito bem. Aí ela vai confessar e depois quando ela volta, ela vê o anjo feliz para ela de novo, agora sim, não sei o quê. Mostra exatamente com a ternura do anjo da guarda se importando com a gente. E ao mesmo tempo que nos educa, né? Sim, isso. O pecado é pecado. Isso aí. Também na passagem da Santa Francisca Romana, que quando ela falta com a caridade com palavras, ele dá um tapa nela. Eu não vi esse capítulo ainda.
Que Então, ele tinha avisado ela muitas vezes para não faltar com a caridade. E as pessoas ouviam o tapa e viam o rosto dela ficando vermelho. Aí você fala, mas como? Porque o que ele quer é nos levar para o céu. Isso. E também a gente tem uma espécie de bonismo de achar que tudo pode, não existe mal, não existe pecado. Diante do nosso anjo, o que ele vai nos mostrar é o caminho de Deus. Sim. E é por isso que o anjo sempre conduz ao sacrário e à Nossa Senhora. A Eucaristia e a Nossa Senhora. Não, porque o que ele quer é a vontade de Deus. Sim, perfeito. Sabe? É o que ele tem uma missão, né? Anjo quer dizer enviado. Sim. Eu acho que tem uma pergunta, né? Eu estou vendo aqui agora que eu percebi. Como podemos ver a intercessão dos anjos em nossa vida? Eu deixo com você. Não, você pode perceber, você pode começar a fazer essa experiência, né? Entre aspas, né? A palavra imprópria. Primeiro invocando a intercessão dele. Né? Para que ele possa agir na nossa vida, é preciso que a gente invoque. É para que a gente ouça. Né? E o anjo acaba se mostrando a vontade de Deus pelas coisas ordinárias da vida. A vontade de Deus se manifesta pela sua providência. Mas qualquer alma que tem devoção ao Santo Anjo vai começar a ver como ele mostra claramente a cada momento, por exemplo, como fugir das situações de pecado. Sim. Porque muitas vezes o anjo nos dá, você sabe que aquela situação você vai pecar, que você não devia ir naquele lugar, e você resolve achar que você é mais forte que todo mundo, você é o tal. Então é preciso ter intimidade com o anjo, por isso é preciso ter vida de oração. Sim. Ele é o primeiro, assim, você quer aprender a rezar, pede ao anjo da guarda. Comece a sua oração com o anjo da guarda. Eu vou ser assim, eu não sei se é psicológico, eu acho que não. Mas eu não tinha devoção ao Anjo da Guarda. E foi através das suas postagens, do seu livro também, que eu comecei a rezar o Santo Anjo todo dia e tudo mais. E realmente é isso. Eu não sei se é psicológico, acho que não é psicológico, é o Santo Anjo com certeza. Que parece que a consciência não é inexplicável, Ele mas ilumina. em algumas situações essa iluminação de, É. olha aqui não, tipo um alerta, uma Ao luz Ministério vermelha que dos aponta para Anjos foi você. entregue iluminar as almas. E é assim que eles fazem, inclusive na nossa vida intelectual também. Sim. Né? Se você for estudar os anjos de São Tomás e tudo, você vai ver como, né, a própria oração antes do estudo para São Tomás, que todo mundo deve conhecer, invoca os santos anjos. Lembra da ordem com que Deus criou os anjos. Eu sou uma pessoa que gosto de dar sempre dicas simples, porque assim às vezes a gente pede para as pessoas coisas muito complicadas. Então, se a gente começasse todo dia a lembrar de fazer ao menos o Santo Anjo do Senhor, de manhã e de noite, e começar a ter consciência e gratidão a Deus pelo anjo que nós recebemos, e começar a entender que ele sim é, eu falo, né, meu amigo, meu pequeno mestre, que vai conduzindo, e vai nos conduzindo ao sacrário, faz muita diferença. Porque também tem uma coisa, a gente tem essa impressão, ou a gente não tem plena consciência de que se nós não ouvimos, ele não pode nos ajudar. Sim. É preciso ter vida de oração, porque se a gente está tão dissipado, a gente não prepara os ouvidos da alma. Uma das coisas interessantes do Padre Inteiro, que as pessoas vão aprender, é sobre os sentidos espirituais. A alma não tem só sentidos corpóreos, visão, paladar, ela também tem sentidos espirituais. Isso falam todos os padres. Quanto mais a alma vai se acostumando com a ação de Deus nela, vai crescendo em intimidade com Deus, mais esses sentidos vão se abrindo. Sim. Esse tato espiritual, nós vamos compreendendo a presença de Deus, nós vamos palpando a presença de Deus na alma. E isso que nós não conseguimos hoje. Por quê? Porque a gente vive fora. É para usar a figura de Santa Teresa. A gente vive com os répteis do lado de fora do castelo. A gente nem entrou ainda no castelo. Né? E a gente não consegue fazer um momento de silêncio. Tem a famosa Carmelita de Paris, uma amada de Jesus, que dizia a vida espiritual podia ser condensada numa palavra, silêncio. Né? Então, se a gente quer ouvir a Deus, se a gente quer ouvir o Santo Anjo, é preciso calar. Sim. E a gente, de uma maneira, mesmo quando está calado, está pensando em 200 milhões de coisas ao mesmo tempo. Né? Porque, inclusive, com as redes sociais e com a tecnologia, a gente acelerou a informação. Né? Então, de uma maneira, é preciso também ter um momento de parar em silêncio para começar a rezar. Sabe que naquele livro Progresso na Vida Espiritual, do Padre Feber, ele fala uma coisa muito marcante, tipo, quase um tapa na nossa cara,
quando ele está falando de oração, ele fala, olha, como você quer ter vida de oração se durante o dia inteiro você quer orar à noite, né? Meditar à noite. Durante o dia inteiro você fica disperso, pensando em um milhão de coisas, e à noite você quer rezar, você não lembra de Deus o dia inteiro, e você quer rezar à noite? Não, você vai ter um milhão de distrações. Então, acho que esses pequenos momentos durante o dia de reculatória, de lembrar a Deus, fazer atos de amor, né? A Nosso E Senhor. as pessoas têm biorritmos muito diferentes. Então tem pessoas que dizem assim, eu de manhã quando acordo tenho uma sonolência, não consigo prestar atenção. A gente ouve essas coisas. Então encontrar que momento do dia você está atento para ter um momento com Deus. Né? E ainda que o dia tenha sido muito difícil, você não tenha tido tempo, faça um momento com Deus. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que não possa ser muito. Sim. Mas assim, o hábito de fazer sempre, de criar o hábito de oração, muda a nossa vida completamente, porque é um hábito. Né? A própria Santa Teresa, quem lê o livro da vida, fala que ela é altamente sincera sobre o começo da vida de oração dela. E que esse tempo vai ganhando tempo na nossa vida. Porque, olha, a gente tem tempo para muitas coisas na nossa vida, para quase tudo. Né? Também o nosso tempo diz da prioridade do nosso amor. Sim, exatamente. Então, se nós temos um amor por Deus que vai crescendo, ele vai ocupando a nossa vida. E vai passar do momento que até o nosso trabalho é oração. O santo pode ser um contemplativo na ação por isso. Porque a oração dele passa a ser oração. Né? O Padre inteiro é muito duro no livro com quem abandona a oração e a penitência. Ele tem umas frases bem duras sobre isso. Porque as pessoas querem ter vida espiritual, mas ninguém quer ter prática da oração, ou não quer começar a ter a penitência. Você vê, nós temos hoje dias de jejum e abstinência completamente obrigatórios, que é quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Para as pessoas parece muito. Eu vou morrer se eu jejuar na sexta-feira santa. Não, você não vai morrer. E eu sei que não vai morrer, porque todo mundo que eu conheço já fez jejum de horas para fazer dieta. Olha aí. Olha aí. Então, isso mostra a frase do Evangelho, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Me lembra muito também aquela passagem das Confissões, né? Santo Agostinho fala que o meu amor é a minha gravidade, meu amor é o meu peso. Onde ele estiver, né? Aí eu estarei, né? Se eu amo a Deus, eu estarei com Deus, farei as coisas com Deus. Se eu amo o mundo, eu vou estar tendendo ao mundo. E você tem que imaginar que esse amor de Deus tem que ir crescendo se eu for alimentando. É uma fogueira. Se eu não jogo graveto, se eu não jogo lenha, o fogo morre. Então, se eu não tenho uma vida de piedade, se eu não lembro de Deus, se eu vou lembrar de Deus uma vez por semana, ou quando eu preciso de alguma coisa, ou quando eu quero que Ele me dê o que eu quero, porque também tem isso, a gente faz Jesus supermercado, né? Quando eu quero alguma coisa, eu passo no caixa com o que eu quero. Não é assim. Inclusive porque a gente não sabe o que é melhor para nós. Isso. E isso até é um bom senso. Não é uma regra que está sendo imposta, é a própria natureza das coisas. Você quer ser amigo de alguém, você tem que conversar com ele, tem que falar com ele. Não só no momento que você sabe que essa é uma coisa interessante para a nossa vida interior, que nós vivemos uma época cujo as relações humanas estão deterioradas. Isso dificulta também a gente explicar a vida interior. Porque quando Santa Teresa fala que a oração é um trato de amizade com Deus, nós temos pessoas que não sabem o que é uma amizade. Então, nós temos que aprender essa amizade com Deus. A amizade é tempo, a amizade é fazer tempo para os outros. Né? Tudo isso é... Gente, que oração, estou falando muito. Eu falei tanto que eu perdi o tempo. Não, quando a gente fala... São 9h40, 9h43. Vamos preparar para... Vamos preparar para encerrar. Quando a gente fala de Deus, a gente pode ficar aqui a noite toda. Eu tenho esse defeito quando começo a falar de Deus. E eu gostaria de terminar só com uma coisa. Eu recomendo a todo mundo que conheça a obra do Padre Inteiro, né? Recomendo o meu livro também, mas esse do Padre Inteiro é um sonho tão caro. E que as pessoas despertem para esse chamado de Deus à intimidade com Ele. Nós temos um Deus tão amável que quis estar conosco no Santíssimo Sacramento. Ele espera de nós uma resposta de amor. E para essa resposta de amor nós só temos o momento presente. Né? Hoje. Né? Não esperar amanhã para dar resposta de amor. Responder hoje. Agradeço a todos. Agradeço muito a você. Deus lhe pague. Eu que agradeço. É uma grande honra ter você aqui. Saiba que eu tenho muita admiração pelo seu apostolado, pela tradução desses livros maravilhosos, pelo seu próprio livro.
Muito obrigado. Espero que a gente possa fazer outras lives, se você Se quiser. Deus quiser, a gente vai marcar uma outra. Isso aí. Um pedido que eu gostaria de fazer, essa live, as duas lives, vão ficar salvas aqui por 24 horas, Uhum. só que o pessoal pediu tanto que eu gostaria de tentar salvar, de alguma forma, que eu não sei Uhum. como. As do professor Leonardo Penitente que eu fiz com ele, eu não consegui. Mas eu vou tentar Uhum. novamente jogar lá no YouTube, se você permitir, é claro, né? Tá ótimo. Perfeito. Se você Tá bom, então. conseguir, vai ser. Eu tentei, as lives que eu fiz com o professor Leonardo, não consegui, mas eu vou jogar nos grupos do WhatsApp aí para ver se alguém tem um aplicativo que eu consigo baixar as lives. Tá Tá bom? ótimo. Muito obrigado, Muito Deus lhe pague. obrigado. Reze por mim. Tchau, Com tchau. certeza. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Fecha a live aqui.